Oi, meus queridos, lindos e lindas, maravilhosos. Estou aqui mais uma vez, direto da FIPAM, que é a Feira da Panificação e Confeitaria maior da América Latina, junto com a nossa querida Maxi Ovos, do Grupo Shinoda. Como sempre, as entrevistas estão sensacionais e agora não vai ser diferente. Aliás, vai ser um bate-papo delicioso. Eu que tive o prazer de conhecê-lo, ainda muito jovem, há uns 10 anos. Jovem? Continuo jovem, então. Ainda muito jovem, né? Há 10 anos, quando nós tivemos o nosso encontro. Esse é um cara respeitadíssimo no mundo, principalmente do sorvete, na cidade, no Brasil, que é nascido em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. É chefe glacier e referência no Brasil quando falamos em sorvete. Formado pela Escola Nacional Superior de Confeitaria na França, foi o primeiro brasileiro a receber o título de... Está em francês aqui, Certificat Aptitude Professionnelle em Pâtisserie, sendo o primeiro assistente estrangeiro da instituição, onde também ministrou aulas. Na Espanha, cursou a Escola Universitária de Hotelaria e Turismo da Saint-Paul-de-Mar. Geógrafo de formação e o cara vai fazer sorvete. A escolha pela mudança de profissão foi feita pelo prazer seu cabelo bacharelado de fazer algo que realmente gostava, tornando-se então um respeitável mestre sorveteiro de reputação internacional. É professor não só em nosso país, como também na França, Espanha, Argentina e Itália. Já ministrou cursos e implantou gelaterias e sorveteria em mais de 20 países e por todos os estados brasileiros. Fundou em 2015, que eu conheci, a Escola do Sorvete. Que prazer receber esse maravilhoso Francisco Santana. Tô rodado, meu chão. Cara, você tá igual pneu de caminhão, meu. Eu estava fazendo uma conta hoje. Ah. Daqui para outubro são 12 semanas. Eu tenho viagem em 7. Então a gente vai saindo, trabalhando, né? Fazendo as pessoas ganharem dinheiro com sorvete. Não só elas, como você também, né? E ganhando um trocado, né? A história brilhante de você, o nosso convidado especial a partir de agora. Seja bem-vindo ao mundo alimentício dessa empresa maravilhosa, Maxi Ovos. Cara, que sensacional te rever, viu? Você tá do mesmo jeito. Eu tô mais magro, pô. Você tá apenas com os fios de prata numa cabeça de ouro. Só isso que são assim, né? Eu tô 30 quilos mais magro. Menos gordo, né? Porque eu nunca fico mais magro, só Mas menos como é gordo. que você conseguiu ficar menos gordo nesse período que você parou de tomar sorvete? Não. Sorvete engorda? Não. Aliás, tudo engorda se você... em excesso. Eu digo para as pessoas o que mata na vida da gente é só o excesso. Se você bebe muito, você se torna alcoólatra. Se você come muito, você se torna obeso. Se você estuda muito, você se torna gênio. Então tem excessos bons e excessos... Eu acho que a vida está fazendo bem para você, porque você está meio filósofo, sabia? Mas você está bem pensante, está reflexivo, você está refletindo muito, você está diferente. Na verdade, não é questão da reflexão. A gente está numa fase de transição. Nós que temos 50 anos, uma faixa etária de 50 anos, a gente está vivendo um mundo muito interessante. A gente viu o orelhão, a gente andou de Brasília. Docinho de geleia de mocotó no mercado. E a gente agora tem carro híbrido, tem telefone. A gente namorava no orelhão, né? Colocava ficha. Nossa. E agora a gente tem telefone celular. Viu nascer o fax. Exato. E viu nascer e morrer. Nascer e morrer. Então aí a gente olha e fala assim, é uma fase muito... E a geração que está na nossa frente não tem compreendido muito bem isso. E a geração que está para trás da gente, eu acho que não está sabendo aproveitar o que tem. Às vezes eu falo para minha filha, filha, você não sabe o que é ir na biblioteca, pegar a senhorinha da biblioteca mal-humorada, pedir um livro, levantar ela, olhar no ficheiro, trazer aquele livro empoeirado, aí você pegar o papel ao maço, colar. O molecada hoje faz trabalho de escola com chat GPT. Verdade. Né? E a gente tinha que pegar o ônibus, ir para a biblioteca, e o carbono, né? Escrever no papel carbono. Tem saudade? E não é que eu tenho saudade, mas a gente viveu isso de uma forma, para a gente foi muito bruto. Eu brinco sempre que o cara da Idade Média, ele reencarnou 10 vezes e continuou na Idade Média. A gente não. A gente parece que viveu várias vidas nos últimos 30 anos.
É que nós estamos pegando o último processo de evolução do planeta Terra. Nós estamos num processo evolutivo muito grande aqui na Terra. É que a gente está no começo de uma coisa que é a revolução da informação. Se no século XIX a gente teve a revolução industrial, se no século XVI a gente teve as grandes navegações, né, a gente agora está vivendo a revolução da informação. Então, as coisas são muito mais conectadas, né? Do ponto de vista da política, do ponto de vista da informação, da alimentação. Às vezes eu olho, eu falo, eu até tenho uma dificuldade muito grande com a internet, porque eu brinco e falo, eu vejo um cara fazendo um sorvete no Instagram, eu falo, ele está dando um gato. Isso não é verdade. Essa receita aí não fica desse jeito. E aí o cara vai lá, tem 200, 300 mil seguidores, fica balançando uma colherzinha. E o cara, quando vai fazer em casa, não sai. Né? Eu falo, pô, e as pessoas acreditam em muitas coisas hoje. Muito falso profeta aí, né? Um monte. As pessoas acreditam. Antigamente você tinha que martelar na rua. Você tinha que... Era uma alegria o cara quando saía no jornal. O Francisco, eu quero entrar nesse mundo do sorvete com você, assim como nós tivemos a abertura do Brasil, né, na época dos carros, que eles falam de Brasília, de Fusca, né, que o Collor teve, e poderia ser naquela época aberturas para os sorvetes, mas demorou um pouco, né? A gelateria está entrando agora, mas até antes de a gente falar sobre essa questão cultural do Brasil, eu queria saber o que levou você a se apaixonar tanto por sorvete, cara? Qual que é a tua história em relação a isso? Eu estou na vida da gastronomia desde 2003. Então eu tenho 50... Uma história antes aí. Antes eu trabalhei no governo por muitos anos, trabalhei 10 anos no governo. Muito pouca gente sabe, mas fui eu que criei o programa do Primeiro Trabalho no Brasil. O primeiro programa de primeiro trabalho no governo do estado de São Paulo e no Brasil, fui eu que criei. Que legal. E é uma experiência, até eu conto isso para as pessoas. Um dia eu entro numa oficina mecânica e tinha lá um diploma de um dos caras que a gente tinha mandado para a Mercedes lá nos anos 2000. E aí eu perguntando para o cara, eu falei, eu trabalhei na Mercedes tantos anos, e eu sou um cara carente, vim da periferia. Eu falei, mas como é que foi? Eu falei, não, porque eu ganhei uma bolsa, eu fazia o colegial, aí entrei num programa do governo, fui selecionado para a Mercedes, lá eu aprendi tudo, agora eu montei minha oficina e tal. Saí de lá, aí eu olhei e eu falei, eu fiz isso. Então a minha vida nos últimos anos sempre foi construindo as coisas. Nunca me importei muito com o dinheiro. Certo. O dinheiro para mim é um detalhe. É uma consequência. O dinheiro é para a gente não andar pelado, eu costumo brincar. Eu falo que a filosofia de vida é assim, né? Você nasce pelado e morre vestido. Você não leva para outra vida carro, imóvel. É verdade. Nada. Você leva a roupa que te dão para você vestir. Você nem escolhe. Exato. Né? Então, você nasce pelado e morre vestido. Esse é o único bem que você leva para o outro lado da vida. E aí eu sempre gostei muito de fazer, o desafio de fazer. De onde eu vim, na periferia, para mim é sempre as coisas que eu faço, para os lugares que eu vou. Encontrei a Dona Shinoda em Dubai, eu estava trabalhando na feira. Né? Então, para mim, isso é o meu prazer, é realizar e fazer as coisas. Você atribui a sua carreira de sorveteiro em cima de técnica, de conhecimento, ou é algum dom que se traz? Não, ao contrário. A minha ausência de dons me fez ser sorveteiro. Por quê? Porque eu vejo aqui os meus amigos que são confeiteiros, o Yamada, por exemplo, é um cara fantástico. Você fala para ele fazer uma escultura de chocolate de 2 metros, ele faz. Certo. Né? Trabalho manual, fazer uma flor, eu não. Agora, se você falar para mim, me faz a receita do croissant, me faz a receita do sorvete, me faz a receita do creme que vai, eu faço. Agora, eu não tenho muita essa habilidade manual, artística. Tudo bem. Eu nunca tive, mas eu entendi a minha carreira com mudança. Porque quando eu começo a fazer confeitaria e depois fazer sorveteria, na minha experiência, quando eu saí do Sul, que eu fiz 1 ano de cozinha, e um professor na escola de cozinha me disse assim, falou assim, seu talento para ser cozinheiro é 0. Eu devia ter ficado
pé da vida, xingado ele, dizendo para ele que eu ia ser o melhor cozinheiro do mundo. Eu fui dormir e comecei a analisar. Ele tinha razão. Ele virou para mim e falou assim: vai ser padeiro, vai ser sorveteiro, vai ser confeiteiro, vai ter uma profissão técnica. Porque quando você senta no restaurante, são 20 minutos que você tem para fazer o prato e servir para o cliente. Você passa o dia inteiro preparando aquele prato. O ambiente da cozinha é hostil. É hostil. Quente, competitivo e tal. Ele me desloca para a confeitaria e eu começo a pensar o mundo de uma forma diferente. E aí eu entro no mundo do sorvete, quando eu olho e falo o seguinte: quem é sorveteiro no Brasil? Quem faz sorvete no Brasil, no mundo hoje? Então, ou você tem a indústria que vende produto pronto para sorvete, ou a indústria que vende máquina para sorvete. Ninguém trabalhava para o sorvete. E você lembra, quando eu fiz a escola, todo mundo falava assim: mas pera, você vai ganhar dinheiro como? A fábrica de máquina dá o curso de graça. E a fábrica de insumo dá o curso de graça, como é que você vai fazer um curso cobrando? Eu falei: simples, eu vou fazer sorvete. Você teve uma visão na época que nem online era forte ainda, né? Não, eu vou fazer sorvete. Então, assim, você usa gema? Uso. Você usa clara para fazer? Uso. Então, você usa leite, você usa... Então, quem era o advogado do sorvete? E quando você vai numa indústria... Mas isso só foi a sua visão, depois de formado em geógrafo, você entrou numa escola de culinária, e aí viu que você não tinha talento para cozinha, você foi para o sorvete. Aí eu fui fazer confeitaria na Argentina. Na Argentina eu aprendi uma coisa. E lá o sorvete é bom. Sorvete não é só que é bom. O argentino não tem... Eu acho que o argentino tem um excesso de autoconfiança, que eu brinco sempre, né? Tem um livro que é muito engraçado, até eu achei ele outro dia na minha biblioteca, que chama La História del Helado Argentino, onde eles dizem que eles inventaram o sorvete e os italianos copiaram. Então, essa autoconfiança dos argentinos, eu acho fantástica, porque você caminha por Buenos Aires, você vai a Palermo, você vai a Cabagito, você vai a Recoleta, procura se tem alguma coisa escrito gelateria. Não. Heladeria. Heladeria. E aí procura se está escrito o seguinte: gelato italiano. Não. Helado artesanal argentino. E nós aqui, com essa síndrome do cachorro que peidou na igreja. Eu acho que para o meu negócio ser bem sucedido, precisa se chamar gelato. Aí as pessoas fazem curso comigo, compram meu caderno de receita, depois elas colocam lá: o vovô veio da Itália com as receitas. Sabe, o nosso gelato é italiano, como a tradição manda. Aí eu falei para as pessoas, eu comecei a pensar assim: por que a gente não começa? Olha, esse país já inventou tanta coisa. A gente não cria a sorveteria brasileira. Nos últimos anos eu sou um resistente disso, da sorveteria brasileira. E se você olhar o concurso agora que está tendo aqui, para mim concurso é tudo um 7-1, metade dos caras que disputam o concurso de gelateria foram meus alunos. Os alunos seus, da escola de sorvete. Quando você olha os prêmios que as pessoas ganham, a melhor sorveteria do Brasil o ano passado não é gelateria. E as pessoas não se tocaram disso. Qual que é a diferença da sorveteria para a gelateria? A idiotice de quem lê. Porque é o seguinte, você não saber traduzir do português para o italiano. Você anda... O gelato é diferente, que é o artesanal. Sorvete é um sistema de venda apoiado num sistema de cálculo e de serviço. Então, eu faço sempre esse exemplo aqui. Quem é a maior rede de sorveteria do mundo? Não sei. McDonald's. Tá. Só tem 2 sabores. Na Argentina tem 3, tem doce de leite. Mas só tem 2 sabores, baunilha e chocolate. Em alguns lugares só tem baunilha. E é um sorvete aquilo. É um sorvete, e vou te falar mais, não é ruim. Tecnicamente é um sorvete bom. Não tem gordura vegetal. Pelo menos há uns anos, quando eu tive acesso à formulação, não era. Só que é o seguinte, qual é o sistema de venda que você tem? Expresso.
E os caras pensaram até no sistema tributário, porque ele não vende como sorvete, vende como sobremesa para não pagar a substituição tributária. Então você começa a olhar e faz o seguinte: qual é o compromisso que você tem com o sorvete? Fazer uma casquinha, entregar para o cliente, 2 minutos. Agora pensa naquele sorvete importado que vem da França, que vem dos Estados Unidos, essas marcas que trazem 3 anos ao shelf life. Então você pega um potinho de uma marca, por exemplo, o Häagen-Dazs, que vai gema no Häagen-Dazs, né? 3 anos é o shelf life. Aí o cara faz, coloca num pote, põe num navio. É a mesma fórmula? Não. Se apresenta do mesmo jeito? Não. Então, o que é? É um sistema de venda. Quando eu crio um sistema de venda, o que foi o furor das paletas? Foi um cara que fez um picolé grande com recheio dentro. Criou um sistema de venda chamado paleta. Ah, o frozen iogurte. É um cara que pegou sorvete de iogurte, botou numa máquina. Então, são sistemas de venda que você cria. Mas é sorvete. É sorvete. Sorvete é uma palavra brasileira? Não. Sorvete é uma palavra que vem do árabe. Do árabe. Né? Você tem... os italianos dizem que o sorvete nasceu na Sicília graças aos árabes. Tá. Na verdade, os chineses já faziam sorvete. Agora, eu costumo dizer o seguinte: o sorvete, como ele é concebido hoje, ele é uma invenção não italiana, é uma invenção americana. Porque quem inventou o frio mecânico? Foram os americanos. Né? Os franceses fazem sorvete desde o século XVIII com as maquininhas de gelo, né? Os omelettes norvégiennes, os sorvetes que fizeram sempre uma base de leite, creme de leite e gema para emulsificar. Hoje a sorveteria brasileira, ela é de quem? Ela é da indústria. É da indústria. Mas cada dia mais... E o gelato é da indústria. Olha aí, esse monte de empresa que tem vendendo pasta de pistáquio, pasta de não sei o quê, pasta de não sei o quê saborizante. Isso é da indústria. Viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você que veio de uma realidade desafiadora, você veio de família pobre, pelo jeito, né? Vende roupa no trem, vende cueca no trem. É mesmo? Viria bem, pelo menos? Porra! Cueca no trem. Cueca de criança no trem. Que loucura. E você que veio dessa... E mesmo assim conseguiu, ao longo do tempo, eu, pelo menos, te respeito muito, porque eu já conheço você há muito tempo, sei que você é um apaixonado. De vez em quando aparece lá, eu vejo o teu vídeo lá. Tem um tempo atrás, antes gravamos na escola, em 2015 mesmo, quando você abriu a escola, eu acho. Estava começando. A escola está lá ainda, não? Não é mais lá. Mudou. Mudou. Como é que você construiu esse nome respeitado, esse período todo aí? Resistindo. Com resistência e resiliência. Quando todo mundo diz para mim, se junte com a indústria. Quando a indústria faz proposta, talvez se eu gostasse do dinheiro, eu não tivesse chegado. Você estaria lá como diretor de alguma coisa, desenvolvimento, sei lá. A indústria usa você pelo tempo que ela quer. Então, você virar uma marca, moda. Eu vim agora no caminho, e a minha filha veio, eu falei, filha, o que é essa história de morango do amor, morango não sei o quê? Então, alguém na internet hoje vai lá, pega um morango, faz uma glaçagem, vende. Ela, não, pai, agora a moda é essa. Se eu tivesse... Mas por que existiu? Você foi atentado a trabalhar numa indústria, sendo que você tinha o seu comércio e não estava dando dinheiro no começo? O que era? Não, é porque é o seguinte, a indústria usa a sua reputação para vender os produtos dela. Né? E não é ovo que vem de galinha. Por isso que eu gosto deles aqui. Por exemplo, eles vendem ovo. Eles vendem ovo. Eles dão condição sanitária para um produto que é complexo. Sim, é fantástico, é verdade. Então você pega o ovo, pasteuriza, coloca numa caixinha, né? Sem risco sanitário, sem você precisar quebrar o ovo. Enfim, facilidade, tempo, um monte de clara de ovo em pó. Isso é uma indústria que é saudável. E traz precisão também, né? Na gramatura que você vai usar. Que te ajuda. Agora, você comprar saborizante de manga num país que a manga custa R$2 o quilo. Você acha que isso é errado, então? É claro que é errado. Não devia nem se vender essas coisas aqui. Não, devia ter uma lei. Que é esse o grande problema no Brasil. Entendi. Não existe lei.
Então, por exemplo, sorvete de morango, não precisa ter morango. A FDC, que determina os gelados comestíveis, fala de ar, fala sobre a parte sanitária, da pasteurização, mas não fala, por exemplo, que o sorvete de morango tem que ter morango, o sorvete de uva tem que ter uva, o sorvete de limão tem que ter limão. Escute uma coisa, voltando àquele assunto da Argentina, você foi lá para estudar. Foi. Porque você viu que você não era cozinheiro nem para fritar o ovo. Não, eu Brincadeira, né? Brincadeira. Eu comecei a fazer confeitaria lá. Me chamava muito a atenção dessa coisa, desse orgulho que o argentino tem. Foi aí que começou a despertar o sorvete na sua vida? Foi. Tá. E aí, quando eu fui para a Europa, eu fui me especializando nisso, entendendo como é que funcionava esse mundo. Antes do sorvete aqui no Brasil. Antes eu vim para cá. Voltei para o Brasil basicamente em 2011. Depois passei um tempo viajando muito e efetivamente 2015. Então, você vai entendendo o mercado, vai entendendo as pessoas por uma lógica, por um olhar diferente. Então, hoje, por exemplo, as pessoas acham que precisam ter uma gelateria para vender sorvete. Não. E criaram-se uma série de mitos. O gelato é melhor que o sorvete. Em quê? Qual é a fonte de comparação? Cara, você tá deixando a gente louco. Todo mundo fala a mesma coisa, né? A gente fala isso, tomar um gelato, por exemplo. Mas sabe por quê? Mas não é diferente quando você toma um gelato no sorvete? Se é um sorvete artesanal, bem feito, Tá. dentro das regras do bem feito, se ele tem leite, se ele tem fruta fresca, se ele tem creme de leite, se ele tem açúcar orgânico, se ele tem gema. Agora, tem regra que diz assim, tem uma lei que diga assim, gelato é melhor que o sorvete porque o gelato contém isso. Não. Isso foi uma falácia que a internet, que as pessoas começaram a criar. Se você dá uma volta aqui, vai nas empresas de produto para gelato e pega um balde. Tá lá. Semi-lavorati per gelato a mango. Você olha, tem 10% de manga, o resto açúcar, conservante, corante, saborizante. Mas como ele foi para dentro de uma vitrine cara, passou numa máquina cara, e alguém chamou de gelato, é natural. Não é. Você está falando na condição presente, mas voltando lá para a Itália, quando você terminou na Itália, você veio para o Brasil em 2011, você enxergou alguma coisa em sorveteria, porque o Brasil, naquela época de 2011, era raro você ter uma gelateria. Ainda já era raro ainda. Era sim. Mas eu enxerguei o quê? O que você enxergou aqui? Acabou até montando escola depois? E a gente tem um aluno meu hoje com 160 lojas. O cara ganha uma grana com isso. Lá de Sorocaba, inclusive. O Já do Açaí começou com a gente tem 160 lojas. Jarbas? Já. Açaí do Já. Tem 160 lojas. É de Sorocaba, então? Sorocaba. Minas de Sorocaba. Pessoal fantástico. Uma franquia muito decente. Pessoal que tem uma visão. Estão na Alemanha agora. Chegaram na Alemanha, vão fazer loja em Portugal. Né? E até hoje a gente colabora um pouco com eles. Então tem uma série. Eu fui entendendo o seguinte: um país desse tamanho, com a riqueza que tem, com o calor que tem, com a diversidade cultural que tem. Esse pensamento é de 2011. Claro. Então eu falo para as pessoas o seguinte: no interior do Piauí, o cara não tem direito a comer um sorvete bom e natural? O que ele precisa de pistáquio de bronte no interior do Piauí? O que isso conecta ele à realidade? Não, lá ele tem bacuri, ele tem castanha de caju, ele tem cupuaçu, ele tem jussara vinda do Maranhão. É verdade. Né? E ele pode pagar aquilo. Nenhum país do mundo tem essa riqueza que nós temos? Ninguém. Essa semana eu estava lendo, nós temos o 5º maior rebanho leiteiro do mundo. E sabe como é que as pessoas estão fazendo sorvete hoje, na indústria? Com resto de leite, com soro que ia para ração. Pô. Com composto lácteo, com soro para ração. Esses sorvetes que a gente toma de picolé e indústria aí? Tudo. Água, açúcar, corante, saborizante, composto lácteo. Fora. Fora. Aí o gelato. Igual. É igual também. Tem corante, tem saborizante. Tem textura, né? Mas sabe por quê? Porque o sistema de venda diz o seguinte: você bate e vende. No nosso sistema de venda, você
bate e põe no buffet aquilo. Só que você tem que entender que uma vitrine custa 100 mil reais e um freezer 2.500. Então, para o cara empreender, agora vamos lá, se eu tiver leite, creme de leite, fruta fresca, num freezer de 2.500, que eu ensino ele a subir a cuba, a trabalhar a textura, a usar o edulcorante correto, a usar o estabilizante correto, ele vai ter um produto melhor que o gelato num freezer de 2.500. Ele vai empreender. O negócio dele vai dar payback. A gente está agora fazendo um livro dos 10 anos da Escola Sorvete. E eu, escrevendo, achei 600 alunos que têm negócios e que mudaram o panorama deles. A gente está filtrando para 100. Então, você acha que você foi um dos grandes responsáveis? Essa pergunta não está aqui, eu que estou fazendo para você. Responsável pela mudança no paladar do brasileiro para sorvete e também na visão de negócio de sorvete no Brasil? Porque eu gerei a polêmica. Eu fui o agente gerador dessa polêmica. Então, hoje, por exemplo, você pega as sorveterias pequenas que você tem em São Paulo, no Rio, Santa Catarina, muitos alunos que a gente tem. Eu vendo 4, 5 mil cursos online por ano. Você pode olhando essas pessoas, eles se tornaram o quê? Empreendedores graças a quê? A essa diferenciação. Então, eu sou o cara que trouxe a discussão para o mercado. Então, nos últimos anos, tentaram me comprar, tentaram me calar, me processaram. É mesmo? Entendeu? Associações, indústria. Por quê? Porque quando você liga um vídeo e diz que isso aqui é ração para porco, você fala isso? Falo. Isso aqui você usa na ração para porco, você não devia usar para fazer sorvete? Aí a indústria tem uma desculpa. Mas não é acessível. A gente faz produtos baratos para as pessoas comprarem. Desde quando manga é caro? Desde quando leite é caro? Hoje, se você pegar um sorvete mal feito, com produtos de péssima qualidade, eles custam a mesma coisa que se você fizesse com leite e creme de leite. O saborizante custa mais caro do que o abacaxi. Só que você precisa desenvolver um sistema de venda para isso. E aí o brasileiro cria ficção, né? Mas quem usa hoje os produtos 100% natural para fazer um sorvete hoje? Nosso pessoal, e por isso nosso pessoal cresce. O pessoal que forma na sua escola, é isso? Nosso pessoal, por isso eles crescem. É isso que você doutrina lá na escola? Por isso eles ganham prêmio, por isso eles vão para as finais dos concursos, mesmo sendo sorvete, não sendo gelato. Eles têm sabor. Eles levantam a bandeira do sorvete. E não é só isso, você entende o consumidor. Mesmo sabendo que nós estamos num país com tanta dificuldade para empreender, eu fico imaginando, né, como é que você conseguiu passar por todos esses obstáculos, e não só você, como testemunhar também aquilo que seus alunos enfrentaram e enfrentam. Mas é simples, é só você não ganhar comissão. Então é assim, uma máquina de gelato italiana custa 150 mil reais. Certo. Agora vamos falar ali da região, a gente está ali da região Sorocaba, que vocês estão. Um sujeito lá de alumínio, de Piedade, uma cidadezinha desse tamanho, se ele comprar uma vitrine de 100 mil reais, uma máquina de 150 mil reais, um abatidor, tudo para ser gelato, e pagar 500 reais numa pasta de pistache, que não é de pistache, né? Da indústria, ele vai ter payback no negócio dele quando? Nunca. Vai quebrar. A cidade não vai comportar. O fluxo, o comércio, a nossa tradição não é essa. Agora, o sujeito da sorveteria da praça, nos últimos 30 anos criou o filho foi para a faculdade, ele comprou o sítiozinho dele, sem saber fazer sorvete, usando só produto pré-pronto. E hoje ele concorre com quem? Com a modernidade. Então, o produto pré-pronto, aquele aroma que ele usava, aquela coisa feia, as pessoas hoje sabem que não presta. As pessoas sabem que hoje tem gordura vegetal, as pessoas sabem. E aí ele vem, quando ele se recicla, ele cria um negócio próspero. A sorveteria brasileira que a gente tem proposto é isso. É criar um negócio próspero, é usar o que você tem, mais barato. Você já parou para pensar que o brasileiro ele faz uma padaria sem saber fazer pão, uma sorveteria sem saber fazer sorvete. Ele cria uma oficina mecânica sem saber arrumar carro. Então ele é empreendedor. Depois ele vai aprender. Isso é verdade.
quando ele cria um modelo de negócio próspero, funciona. Então, o que a gente propõe para as pessoas? Um modelo de negócio próspero. Então, sai disso que você usou, que hoje não é mais são, não é mais moderno, e você não precisa ser escravo da indústria, e vem ser um cara livre. Vem fazer o que você quer fazer. Grandes nomes hoje do mundo da gastronomia, como a Janaína Rueda, que eu tive o prazer de entrevistar lá do bar da Dona, né? Do bar da Dona Onça. Não, essa não é do bar da Dona Onça, isso é a Janaína, o Ivan Raston. Meu amigo. Né? O Jefferson. Meu amigo. Esses caras são feras, meu, e os caras têm o maior respeito por você. Como é que você atribui essa respeitabilidade toda? Porque eu olho as coisas de um ponto de vista técnico. E aí a gente respeita. Você, como sagitariano, é um baita de um sincericídio também. Você é sincero, né? É que sabe de uma coisa? Você é meio direto e sincero. Objetivo. Isso é na vida, nas relações pessoais. É assim. Eu, quando tinha uns 14 anos de idade, no trem, eu li um livrinho que minha mãe me deu, do Khalil Gibran. E aí, tem um capítulo que abre assim: Jesus não perdoa os hipócritas. Então, eu estava falando isso agora. Eu demorei muito tempo para ter respeito profissional, para eu falar o que eu penso, para eu viver do jeito que eu penso. Eu estava te contando agora. Se eu pegar um avião hoje, eu falo 5 idiomas. Se eu pegar um avião hoje e falar, vou trabalhar em Dubai, eu vivo. Vou trabalhar em Portugal, eu vivo. Vou trabalhar em Angola, eu vivo. Então eu não preciso ser escravo das opiniões alheias, não preciso ser escravo do dinheiro, não preciso ser escravo da indústria. E o meu estilo de vida, eu não preciso de um Rolex, não preciso de uma Ferrari, não preciso de um apartamento de 700 metros para dizer quem eu sou. É difícil isso para as pessoas entenderem. Não, eu acho que você tem clareza. Eu entendo e me empolgo com a sua fala, porque eu busco muito esse caminho da espiritualidade, que é uma coisa meio que de desprendimento da Matrix, sabe? De tomar a pílula vermelha do Morfeu. Já tomei essa pílula. Eu me considero um cara fora do contexto, porque isso não me prende mais. Eu gosto de fazer as coisas que eu, por exemplo, eu estou aqui hoje, estou aprendendo. Eu aprendo todo dia. Eu estou aprendendo aqui com você, então, para mim é uma... Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, aqui estamos na feira, então tem um robô na nossa frente dançando e a mulher está gritando para ele, então faz parte. Mas, para mim, isso se chama valor. Isso é prosperidade, quando você tem um desapego. Porque hoje, qual que é o grande mal do ser humano na humanidade? É o apego. Apego por pessoas, apego por emoções e apego por material. Poder. Que vem junto, né? Claro, poder, dinheiro e sexo são 3 coisas que desvirtuam qualquer ser humano que não sabe trabalhar. Que, na verdade, vem bagunçando a vida do mundo há 10 mil anos. Exatamente. Desde que o homem... Né? Eu falo uma coisa outro dia, pouca gente sabe. Eu morei um tempo em Israel. Certo. Do tempo que eu trabalhava no governo, fui fazer uma pós-graduação em educação não formal. E aí eu vejo os meus amigos da esquerda pró-Palestina. E vejo meus amigos da direita pró-Israel. Certo. E um dia eu tentei explicar para os dois o seguinte, que aquilo não tem jeito. E aí eles me falaram, como não tem jeito? Eu falei, eu vivi lá. Então é o seguinte, você pega no mesmo quintal 2 famílias que as cunhadas não se gostam. Eles vivem no mesmo quintal. Aí uma compra só que a menina que vive na casa da frente, que posso dedicar que é Israel, ela comprou um carro novo. Aí a cunhada arrisca o carro do outro. E aí o outro discute. Aí o filho do outro bateu no filho do outro. E é um processo de ódio que não se cura. Porque hoje Israel ataca, mata os pais das crianças palestinas. E os palestinos mataram os pais das crianças judaicas. Você carrega um sentimento de vingança dentro do seu coração. Então, o que vai acontecer? Parece coisa de máfia italiana. Quem você teve? O pai que morreu? O filho vai carregar esse ódio do outro lado do vizinho. E é uma discussão de vizinhos. E no fim, eu brinco muito se conta essa história. Essa história começou, sabe aonde? Lá em Abraão. Abraão faz 2 filhos. Um com Águida, que Deus olha e fala para ele assim, olha o problema que Abraão arrumou, hein? Um olha para ele e fala assim, ó, Deus fala, agora você fez um filho, como diz aquele meme, né? O sujeito fez um filho com a empregada, né? E fez um filho com a patroa. Olha assim, agora você pega o seu filho,
coloca ele num burro, dá ouro, prata, incenso, e lá ele vai criar um novo povo. E você tem Isaac e você tem Ismael. Os muçulmanos descendem de onde? Hoje essa briga entre os judeus, cristãos e muçulmanos, todos são filhos do patriarca Abraão. É uma briga de família. E briga de família se resolve? Não, é verdade. Não se resolve. É verdade. Agora, se você for lá e atacar um budista, é outra briga. Eu digo, eu brigo com as pessoas, é outra briga. Agora, briga de irmãos, você não resolve. Você tem, além de trabalhar, ser talentoso e muito culto, por sinal, né? Muito viajado, né? A gente vai falar sobre esses 43 países que você já conheceu. Você é um cara que tem um olhar muito para o social. Isso é em virtude da sua vinda da periferia, porque hoje você tem esse olhar para a periferia também, com o trabalho social. Monte. Por quê? Não só o trabalho social. A gente também hoje, a gente dá sempre bolsa, a gente atende o Instituto Dr. Arnaldo, na Santa Casa, com sorvete para quimioterapia. São mais de 1.000 sorvetes servidos toda semana. O pessoal que sai da quimioterapia. No Tuca, lá na Zona Leste, para as crianças, são 100 crianças atendidas e que a gente faz fórmula para o pessoal com proteína, para recuperação. A gente vai agora para Maceió, num trabalho que tem de crianças desnutridas, junto com a Secretaria da Primeira Infância. Eu costumo dizer sempre o seguinte, Deus me deu, eu falo que é uma ausência de dom, porque eu não tenho dom, meu dom é o estudo. E aí, se a gente não reparte, né, se a gente não ajuda as outras pessoas, a gente vive um pouco uma cultura da meritocracia. As pessoas acham que as outras não evoluíram porque não merecem, porque não trabalham ou porque vivem do Bolsa Família. Não, as pessoas não evoluíram porque elas não foram educadas para evoluir. Para evoluir. Né? Então, como é que você espera? Muitas vezes o cara olha e fala assim, não, mas ele virou ladrão. Mas ele não nasceu ladrão. Se ele foi abandonado, se ele foi violentado, se ele passou fome, se ele viveu num barraco, e o Estado, a sociedade, não o acolheu, ele cresceu. Aí o que muda a nossa realidade? É a igreja que acolheu aquele cara, é a escola, a professora que olhou para ele com um olhar diferente. Né? Isso é verdade. É o vizinho. Então a gente vive uma sociedade onde o Estado nunca foi presente na vida das pessoas. É o Estado que tinha que fazer essa função. Então agora, o Estado não é um Estado punitivo. Né? Então a gente vai lá, depois que o cara delinque, a gente prende, tranca, prende e joga a chave fora. Mas a gente não olhou para como ele chegou lá. Mas o pai dele não cuidou dele, mas o vô dele cuidou dele. Você tem um olhar mais profundo em relação a isso, até porque eu vivi isso. Exatamente. Então, quando a gente olha, eu vivi, e mais, tudo que eu fiz na minha carreira profissional, se eu fosse branco, se eu fosse europeu, eu tinha estátua. Mas você é um doutor bonito. Mas eu ainda sou. Bonitão que é? E ainda eu ouvi isso de uma frase na Itália. Você é um dos melhores do mundo, mas você não é italiano. Mas isso o italiano desculpa, mas eu convivi com o italiano é muito racista, cara. Mas a questão não é só a questão do racismo, a questão é o seguinte, que o italiano está hoje para o gelato, como o brasileiro está para o futebol. Entendi. Então o brasileiro, ele olha e fala assim, nós somos os melhores do mundo, já não somos mais. Não somos mesmo. Aí eu brinco, eu falo para os italianos, para os meus amigos franceses, eu falo para eles, sabe quem é o país do futebol para mim? Quem é? O Uruguai. Como o Uruguai? Tem 4 milhões de habitantes, e se você pegar todos os jogadores uruguaios que jogam nas ligas europeias, no Brasil, na Argentina, dão 3 seleções. Pela quantidade. Agora uma pergunta, qual é a melhor gelateria do mundo? Uma pergunta difícil. Primeiro que para mim não é uma gelateria. Uma sorveteria. É o sorvete que você faz. É o sorvete que você gosta. Mas se tivesse que votar, você votaria na Argentina ou na italiana? Não, nenhum dos dois. Quem seria? Nenhum dos dois. Eu acho o seguinte, que é uma coisa sociológica. O melhor sorvete de pistache
do mundo, eu tenho obrigação de tomar na Itália. Por quê? Porque lá tem o melhor pistache? Porque lá tem a cultura do pistache. Tá. Agora, o pior sorvete de manga do mundo eu tomo na Itália. Tá. O melhor sorvete de bacuri, de açaí, de manga, eu tomo aqui. O melhor sorvete de manteiga de amendoim eu tenho que tomar nos Estados Unidos. Né? O melhor sorvete de chantilly ou de anglais eu tenho que tomar na França. Então, O de doce de leite é na Argentina. na Argentina, no Uruguai. Então é uma coisa cultural. Maravilhoso doce de sorvete. É cultural. É E verdade. as pessoas não respeitam isso. Entendi. Boa. E vão se criando mitos, eu brinco sempre, né? Bronte, na Itália, é uma região de denominação de origem que tem 30 quilômetros quadrados. Um terço do Irã é plantação de pistache. Um terço da Califórnia é plantação de pistache. Mas todo pistache do mundo é de Bronte. Não! Dá uma vez a cada ano e meio, 2 anos, custa 40 euros no pé. Pistache é caro, hein, meu? Mas sabe por quê? Sabe por A quê? gente não... Então esse sorvete de pistache que ele toma aqui, Não é pistache. onde eu tomo um sorvete de pistache de verdade em São Paulo? Lá que eu compro pistache, faço a pasta e eu garanto o meu sorvete na de escola. pistache. Só na escola. E os meus alunos também. A gente compra pistache e faz. A revolução que a gente fez com as máquinas de fazer chocolate, a gente faz isso hoje. Sorocaba toma um verdadeiro sorvete de pistache? Quando o japonês fazer, o Yamada faz. O Yamada. Muito bom. Vou falar isso pra ele. Agora, e eu conto isso para as pessoas o seguinte: se você pega um balde de pasta de pistache, você vai ler lá muitas vezes uma palavra escrita anacardo. Como é que é? Anacardo. Em algumas bases de pistache italianas tem lá anacardo. Sabe o que é aquilo? Castanha de caju. Vem lá do Piauí. Por que nós não somos um percussor, então, do sorvete de caju, então? Sabe por quê? Ah. Porque a gente tem síndrome de vira-lata. Porque a gente acha assim, se a castanha de caju fosse argentina, fosse italiana, Aí você... fosse espanhola, Pô, a castanha é maravilhosa. ia ser sensacional. Nossas E a castanhas. castanha de baru? É. A castanha da Amazônia? Nossa, não conheço todas, mas enfim. Né? Gente, como é que você tem esse processo criativo? De onde vem isso? Você consegue criar um negócio diferente? Vem da minha capacidade. Isso não é uma canalização que você tem, não? Você não tem uma hora que recebe alguma coisa para criar? Porque é muita criação, gente. Você dá risada, mas é verdade. Não, isso é a vida mesmo. Isso é uma coisa chamada sobrevivência. É você acordar de manhã, sobrevivência e resiliência. Eu tenho alguns fenômenos que acontecem na minha vida que são engraçados. O primeiro é que toda vez que eu pouso num avião, numa viagem para fora, eu sinto o cheiro do ônibus que eu pegava de Cajamar para Lapa de manhã. Do avião, Quando ele pousa, eu sinto aquele cheiro da borracha. quer dizer, é uma memória afetiva. Que é o seguinte: o meu maior desejo na adolescência era comprar um carro para eu não precisar do ônibus. Porque só quem vive na periferia como eu, vivi, quando você está ali do lado de Osasco, Carapicuíba, ou Franco da Rocha, ou na Zona Leste, o seu lugar para escoar é o trem. O meu era o ônibus. Então até a Lapa eram 50 minutos, 1 hora, no dia de chuva, 1h40. Então aquele ônibus lotado de 40 em 40 minutos. Urubucungá, Várzea do Souza, Lapa, 473. Então eu sinto o cheiro do ônibus. Quando eu chego, eu fui agora para Dubai, fui de classe executiva, eu falei, desço na classe executiva, sinto o cheiro do ônibus. Então eu dou uns 5 minutos na minha vida, que é a minha memória. Então eu falo que isso é a minha resistência. E depois eu aprendi a falar 5 idiomas, trabalhando e vivendo na rua. Quando eu cheguei, eu fiz, por exemplo, a maior rede de sorveterias da Rússia, fui eu que fiz. Na Rússia? Eu tenho uma matéria sobre mim na Forbes da Rússia. Em Angola, no Marrocos, em El Salvador, tem alunos nossos nos Estados Unidos. Aí eu olho e falo assim, mas rapaz, eu sou lá de Cajamar, Rua Cedral 51. E você não esquece? Nunca. E por que nós não devemos esquecer nosso passado? Porque é ele que te faz pensar no presente.
E um senso que eu digo muito, que é assim, eu não roubo, não sou ladrão, tive essa oportunidade na política de prosperar de forma não muito convencional, porque eu quero chegar em Cajamar e descer no açougue, descer na padaria, descer no bar do Gordinho, e as pessoas me tratarem sem julgamento. Sem olhar assim, Você vai lá? sempre eu vou lá. Tem um terreno lá, minha família toda está lá. Então eu digo para as pessoas que você já morou em Paris? Já. Mas onde você gosta? Eu falo Cajamar. Que legal. E é uma frase que eu aprendi com o Montoro. O Montoro dizia o seguinte: o homem não nasce no país, não nasce no estado. O homem nasce, vive, cresce e morre no município. Isso é a base da teoria municipalista. Muito bom conversar com você, Francisco. É apaixonante, inclusive. Parabéns, viu, cara? Parabéns de coração. Viu? Você fala, não, é que você fala de coração. Não, é que você... Quem te conhece a primeira vez vê que você é todo sincero, né? Porque é sagitariano. Eu sou casado praticamente com a sagitariana, então eu conheço bem. Adora passear, inclusive, né? Nossa, tem rodinha no pé. Então, acho que você está na profissão correta. Como que foi essa relação sua com a Maxi Ovos e qual a importância dela hoje no processo do sorvete? Não, como é que você conheceu tudo isso aí? Um dia, estou procurando fornecedor, né? Isso lá na escola de sorvete? Para a gente, porque a gente usa muito a gema para os sorvetes mais clássicos. Então, na minha concepção, o baunilha tem que ter gema. Tá. Né? Aqui no Brasil, você vê como é engraçado, né? Porque a gente faz o sorvete de creme. E aí o cara pega uma base branca, pinta de amarela. Mas, na verdade, o sorvete de creme deriva da base anglaise, que é um clássico francês. Né? Então, o que é? Gema, leite, creme de leite, açúcar. Essa era a anglaise clássica. Porque as pessoas vão pensar sobre a gema. Se eu colocar gema e óleo, eu faço o quê? Maionese. A gema tem uma função de emulsificar. Ela é emulsificante. Então, quando eu pego o creme de leite e coloco gema, eu crio uma textura de maionese. Eu sempre brinco com as pessoas, o sorvete mais fantástico do mundo, para mim, seria uma maionese doce. Certo. É leve, é fresco, né? A maionese tem essa sensação. Então, a gema é um clássico. Para mim, o que eu vendo não tem. Mas o que eu faço para eu comer em casa, o pistache, o caramelo, tem gema. Porque é um pouco... Você perguntou, eu tenho muita inspiração francesa na sorveteria. Sabe por quê? Porque os franceses, eles são extremamente técnicos. Eles são estudiosos do processo. Então você pode olhar, você vai encontrar 800 mil livros de técnicas francesas. E a cozinha italiana é fantástica, mas você não vai achar 10 livros de técnica italiana. É um sistema diferente de tradição. Que loucura, gente. A tradição, os franceses, eles têm um prazer em escrever, em ensinar, em mostrar que eles sabem fazer. Os italianos nunca querem contar o pulo do gato. O italiano, ele é... Dos países que você já visitou, você não acha o italiano mais difícil para negócio? Eles são complexos. O italiano, né? Mais desconfiado um pouco, né? É que você também tem várias Itálias, né? O milanês é de um jeito, o napolitano é de um jeito, o sardenho é de um jeito. É como na Espanha, o andaluz é de um jeito, o catalão é de um outro jeito. Né? Agora, os franceses têm as suas diferenças, mas no final eles são franceses. Os argentinos têm a sua diferença, mas no final são argentinos. E nós, você imagina, o que tem a ver um gaúcho com um paraense? Você consegue imaginar um gaúcho chegar no mercado de Porto Alegre, pegar um peixe do Rio Guaíba e comer com açaí às 7 horas da manhã? Não, de forma alguma. Não. Só que aí... É verdade. Né? É totalmente diferente. Só que aí é o seguinte, as pessoas querem empurrar a goela abaixo o gelato. É como se eu chegasse para o paraense e falasse assim, olha,
O açaí do jeito que você come, Tá tudo errado. tá tudo errado. Vai tomar na sorveteria como formato de gelado. Vamos fazer um gelato de açaí, aí ele tá certo. Não, o açaí ele come com peixe, com farinha. Vai no ver o peso de manhã. A Maxi Ovos, quando você usa os seus produtos, é só a gema? Uso gema, uso clara em pó, porque a gente também faz tortas, né? A gente faz merengues, nós fazemos merengue, nós fazemos bolo, os fundos de torta, genoise, então a gente usa ovo. Não é só sorvete, então? Não, a gente usa ovo para tudo. O ovo, e pela legislação, é o ovo pasteurizado. Ou seja, a Maxi Ovos realmente ajudou a mudar um pouco a tecnologia do alimento. Sim. Na tecnologia do alimento. E hoje você envereda para outras coisas, porque agora você entrou na fase da alimentação proteica, saudável. Isso. Vai ter sorvete proteico? Já tem. Olha, eu fui na Naturaltech, tá dando uma discussão aí, porque todo mundo está fazendo sorvete com soro que dá para porco, né? Ninguém está fazendo com proteína, como tem que fazer. É caro. Soro de porco? O resto da indústria láctea, depois você faz o queijo, você tem o quê? Sobra o soro. Sim, sim. E lá em Cajamar, ou lá em Sorocaba, há 30 anos atrás, o vô da gente fazia o quê? O soro de leite. Dava pro porco engordar. Isso aí. Eu fiz isso muito no sítio. Eu mandava o soro de leite pro sítio, lá pro porco. Agora as pessoas secam e dão isso para as pessoas comer. Caramba! E para falar que é o sorvete de proteína? 1 quilo de proteína séria custa R$200. Para você fazer um produto com 15 gramas de proteína... Aqui a bobina. Cadê a bobina daqui? Sumiu. Para você fazer um produto com 15 gramas de proteína, que custe R$15 uma bola... É verdade que ele falou. Mas você acha que é uma tendência também ter sorvete de proteína? Você já experimentou fazer com a bobina da Maxi Ovos? Já, eu faço, tenho feito. E fica bom? Fica. Por isso que eu estou dizendo, é um sistema de venda apoiado no sistema de cálculo. Agora, o vegano não come. Porque vem do ovo, né? Porque hoje você tem que pensar o seguinte, você não faz só também, você faz para as tribos. Então o sujeito hoje, ele é vegano, diabético, intolerante à lactose e tudo. É verdade. Antigamente tinha nada disso, né? Antigamente não tinha. Então o sujeito ele fala assim, eu sou vegano. Aí você, eu sou intolerante à lactose. Aí você, sou intolerante a glúten, à lactose, sou diabético. Então hoje as pessoas, o poder aquisitivo faz você ter outras perspectivas. Abriu-se um novo mercado. É engraçado isso. Muda a qualidade do sorvete ou o sabor do sorvete quando você usa uma gema, uma clara pasteurizada da Maxi Ovos pro in natura? É diferente. Mas aí isso não é um defeito, é uma característica. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o que é defeito e o que é característica. E hoje a gente tem que entender o seguinte, para a gente estar enquadrados nas regras da vigilância sanitária, você tem que usar ovo pasteurizado. Sim, com certeza. Segurança alimentar. Tudo. Agora, sorvete que eu faço em casa, para eu comer, no meu convívio, eu vou lá, compro meia dúzia de ovos caipiras, separo a gema, faço para mim. Mas eu não posso vender aquilo que eu não tenho segurança. Entendi. Então essa é a regra. Então a regra do jogo é essa. Mas não condena o sabor por causa disso, né? Não, porque a indústria, nesse sentido, você tem uma indústria que te vende uma solução e uma indústria que te vende um cargo, um peso. Então, o povo que vende saborizante coloca açúcar, corante e saborizante. Então, eu podia fazer isso separado. Eu posso comprar o açúcar, eu posso comprar o saborizante, eu posso comprar o corante. Não, a indústria vende isso para você pronto. Agora, a gema, não. Eu pasteurizo, eu dou vida para ela, eu coloco ela dentro de um sistema que a gente pode usar. Essa é a diferença. Nesse teu trabalho nas comunidades, você também capacita pessoas e inspira a serem empreendedores, né? Um monte. Esses teus parceiros, como é o caso da Maxi Ovos, te ajudam nessa... Muitos ajudam. Ajudam você nesse apoio. E é importante, tem formado empreendedores? A gente dá bolsa, a gente dá máquina, a gente empresta dinheiro. Eu tenho aí um monte de gente que eu já
eu faço ao longo da vida. Você não. A minha menina da contabilidade fica maluca, porque ela fala, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Então eu costumo fazer, eu brinco com as pessoas, eu não estou rico, né? Nunca tive, porque eu viajo muito. Nossa, como que você não está rico? Você não pode falar. Não posso corrigir você? Estou rico de saúde. Posso corrigir? Eu viajo muito. Você é multimilionário, meu Deus do céu. Cara, eu estou vendo a riqueza que está dentro de você. Então você está dizendo o seguinte, que a energia do dinheiro você usa ela, não fica acumulando, entendi. Você é totalmente desapegado. Então não, mas a tua riqueza é muito maior que gente que eu conheço tem dinheiro. E a gente convive. Então você é muito rico, sim. E a gente convive com a injustiça, a gente convive com muitas vezes a expectativa, com a mentira, né? As pessoas constroem às vezes fatos, personalidades, a gente convive com isso, a gente aprende a conviver com isso. Meu Deus do céu. Você considera um chefe artesanal com muita técnica? Eu me considero Como que dá para ser um chefe artesanal com muita técnica? Eu estudo todo dia. Eu 3, 4 horas, eu acordo todo dia às 5 da manhã e leio 1 hora todo dia. Se você perguntar para mim o que está acontecendo na Austrália, eu te conto. O que está acontecendo na China, eu te conto. A máquina, eu te conto. E é difícil trabalhar comigo, porque é difícil trabalhar comigo, é difícil ser casado comigo, porque eu sou um chato nesse aspecto. Então eu fico, às vezes, eu digo para o meu assistente. Mas mudar, uai. Não, eu falo para ele assim, quando você se dedica a fazer algo... Não está na hora de tirar um pezinho um pouco do freio também? Hora que eu tiver dinheiro, ainda não tenho. E quando você se dedica a fazer algo, seja o melhor naquilo. Porque não é só para você, são para os outros. Por que você não montou tua rede de sorveteria? Ainda vou montar. Mas é porque eu acho que o dia que eu começar a fazer sorvete para mim, eu não vou ensinar mais ninguém. Porque não é justo eu fazer uma sorveteria e concorrer com os meus alunos. Ah, entendi. Então, ou o negócio é vender curso, ou o negócio... Curso online também? A gente vende muito curso online. Então, talvez eu seja o cara que mais vendeu curso na América Latina de sorvete pela Hotmart, por exemplo. Está na Hotmart. Ganhei placa esses dias. O meu vizinho de frente é o dono da Idus. O Eugênio. Que é um concorrente da Hotmart. Então, sabe, são coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, que a hora que eu parar de dar aula, eu vou ter minha fábrica de sorvete. Hoje a fábrica que a gente tem é muito para os alunos irem lá. A gente vende para hotéis, restaurantes, para eventos, mas é no lugar dos alunos. Você não representa a marca, você não vende nada disso? Não. Nada? Não vendo nada e pergunta aqui. Nunca ganhei um centavo de comissão. Você faz isso para facilitar a vida dos teus empreendedores? É porque assim, como eu estava te dizendo lá. Eu vi no começo você falou isso. Eu posso chegar para um aluno e falar para ele assim, olha, compra a máquina de 150 mil reais e ir lá e falar para o cara, me dá 10% de comissão. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. Ele faz confiança na minha palavra. Uhum. E aí ele fala, o professor pediu. Só que ele não precisa da máquina de 150 mil reais. Ele precisa do leite. Ele precisa do açúcar. Ele precisa do creme de leite. Ele precisa aprender a fazer a ficha técnica. Ou seja, o sucesso do sorvete não está na máquina, está no ingrediente. Porque é o seguinte, a máquina dá o desempenho maior ou melhor, mas você cria o sistema de venda que você tem com o equipamento que você tem. Porque você tem máquina de 8 mil reais e máquina de 150 mil reais. É claro que a de 150 mil reais performa melhor que a de 8. Agora, a de 8 dá payback. A de 150 não dá. Agora, se o ingrediente é bom... A de 8 resolve. Cara, que sensacional. 43 países que você passou na sua vida, qual que é o melhor para viver? Com dinheiro, qualquer país do mundo. Com dinheiro? Com dinheiro. Sem dinheiro, aqui. O Brasil? Por quê? Cara, a gente tem SUS, a gente tem empréstimo, a gente tem agiota que desconta cheque. Eu falo para as pessoas, o cara sai com uma caixinha. Outro dia vi um cara que ele fez um negócio na internet que achou mais barato. Ele começou um negócio com R$1. Então ele foi lá, comprou 2 paçoquinhas, no fim do dia ele tinha R$20, depois de 3 dias. Você consegue imaginar um sujeito vendendo petit gâteau no trem em Paris? Não. Não.
O sujeito vendendo bala no metrô de Roma. Não. Não. Você consegue imaginar o cara nos Estados Unidos armando uma banquinha ali na Times Square? Ele chegou ali na Times Square, ele comprou boné. Não, é só vendeu. Só. É verdade. Só. Que loucura que é esse país, né? A nossa cultura é assim. Então, nós, aqui no Brasil, o cara se vira. Se vira. Ele está no interior, ele planta uma mandioca, ele rouba uma galinha, ele se vira. Então, ele está em São Paulo, ele se vira, ele sai no farol, ele vai. Agora, vai fazer isso nos Estados Unidos. Vai fazer isso na Europa. Não pode, nem pode. Né? E eu sempre digo isso para as pessoas, né? O melhor quintal é o nosso, não é? Você viaja por aí, fala a verdade. É diferente. Eu aprendi a viver, morei muitos anos fora, eu aprendi a viver em qualquer lugar do mundo. Certo. Mas eu digo para as pessoas o seguinte: o lugar que a gente sabe viver é o que a gente nasceu. Então, eu em Cajamar sei viver, eu brinco para as pessoas. Eu não moro lá por uma questão de logística. Certo. Está longe do aeroporto, está longe da fábrica, é complicado entrar e sair, mas sempre estou lá. Minha mãe mora lá. Então, minha irmã, meu irmão, meus amigos. Então, Cajamar eu brinco, né? Então, uma vez eu estava no Marrocos, numa festa, e aí eu tenho um cara de marroquino, né? E aí o cara virou, perguntou qual era a tribo, perguntou pro cara, falou assim, mas ele não fala árabe? Só fala francês? Qual é a tribo que ele vem? Ele foi embora do Marrocos muito cedo. Eu falei, não, eu sou de Caxarramar. Caxarramar. Ele falou, onde é Caxarramar? Eu falei, perto de Jundim Rair. Você pega a Rainhanguera, quilômetro 29 e vira. Bom. Qual que é o conselho que se dá para a gente finalizar a nossa conversa com as pessoas que querem empreender? Estão começando, seja uma sorveteria, seja de qualquer coisa na vida. Pela tua experiência, pelo feedback que você tem de tantos empresários que foram formados na tua escola. Porque por mais que seja o sorvete, o ingrediente, não a máquina, o aprendizado, a técnica, a gente sabe que é um negócio que está por detrás. E qual que é o verdadeiro segredo de um bom negócio? Saber fazer aquilo que o seu negócio vende. Então, quando aqui o cara abre uma sorveteria, mas ele não sabe fazer sorvete. Se ele aprender a fazer sorvete, ele vai descobrir que a margem está ali. Então, ele tem que aprender a fazer. Quando ele aprende, fica mais fácil. Esse é o conselho número 1. Segundo, não ter medo de quebrar, não ter medo de dever, não ter medo de ser cancelado pelas pessoas, não ir para a cama chorar, não ficar naquela conta assim, falaram que o meu sorvete é ruim. Não, é seu. Acredite em você. Ninguém vai acreditar em você. Só você. Primeiro você precisa acreditar em você mesmo. Olha, sua palestra foi tão maravilhosa aqui, a tua entrevista, você merece até um docinho aqui, ó. Pra já. É um suspiro da. Olha que ele vê esse suspiro. Claro em pó. Vai então? Tá bem bom. Tá bom, tá? Em nome da Max Ovos, do Grupo Shinoda, a gente tem muita honra de ter você na sua família. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz de rever você. Você está muito melhor. Está até mais magro, está mais bonito. Menos gordo. Menos gordo. E que foi uma aula para a gente aqui hoje. É um prazer estar com gente que ajuda as pessoas a crescer. Então, o pessoal da Max Ovos aí ajuda através dos produtos que são de verdade, né? Porque ovo é de verdade. Ainda não. Você já foi na fábrica deles, né? Passei uma vez lá e eu falo assim, ovo é de verdade, né? Ovo, claro, não é essas coisas que as pessoas têm feito hoje em dia. Quando for Sorocaba, me avisa pra gente tomar um café, almoçar juntos. Quando a gente for pra fábrica de Tatuí, eu passo você lá. Eu tô lá na Tatuí, que é a capital do doce, né? Eu fiz muitas gravações na Praça Central de Tatuí, porque lá tem o conservatório, que com a educação musical e a energia do conservatório influenciou a hospitalidade e a amabilidade do povo tatuiano. Então, eles são diferentes. Você está numa região muito privilegiada do estado de São Paulo. Tatuí tem uma educação diferenciada. Lá é a fábrica de polpa de fruta e a escola está na Barra Funda. Na Barra Funda, aqui em São Paulo. E que é muito gostoso. Mas eu estou em Sorocaba porque é o reduto onde eu vivo a vida. Mas sempre São Paulo aqui, viu?
Satisfação, meu amigo. Prazer, obrigado. Luz e paz. Tem uma lembrancinha para você aqui? Um abraço para todos vocês. Tem até isso aqui para você. Ó. Olha que legalzinho. Você não tinha isso aqui, né? Não, Isso aqui para você colocar debaixo lá do teu copo, lá da tua caneca. muito legal. Tá bom, meu querido? Agradeço de coração. Luz e paz. Parabéns. Obrigado. Melhor sorvete qualquer, então? Para finalizar? O melhor sorvete é aquele que você faz, é aquele que você gosta, é aquele que você come no lugar que quem tem a obrigação de fazer é quem produz o ingrediente. Perfeitamente. Gente, obrigado. Estive aqui com o Francisco Santana, o maior mestre de sorvetes do nosso país e um dos melhores do mundo. Não vou falar o melhor, senão os italianos vão ficar bravos. E um dos melhores do mundo. Esse é um homem talentosíssimo e Cajamar para o mundo todo. Esse é a nossa produção direto da FIPAM, aqui na sua versão 2025 para Maxi Ovos com o Grupo X9. Até o próximo vídeo.